Então, como já foi visto no anterior, nós vamos ter os nossos passos para achar os dados agrupados em rol, agrupados na tabela de frequência e de classe. Sempre calculando com esses primeiros passos aqui, ó, nesta ordem, tá? Primeiro nós vamos fazer a posição, vamos achar a posição para poder acharmos o FI, frequência acumulada. Aí nós vamos achar a classe também. Por isso que é importante, quando a gente acha a posição aqui, quando nós achamos a posição, grifarmos toda a linha, como está aqui. A partir disso, nós vamos substituir pelos dados o LI, que é o meu limite inferior da classe, mais N, que é o somatório, por 2 menos a frequência acumulada anterior sobre o FI, vezes a amplitude. Por isso que nós grifamos todos esses termos aqui, é importante de prestar atenção. Mas aí a gente vai fazer uma observação importante. Olha, nós vamos observar que a média é 35. Como que eu fiz essa média? Eu vou achar a média da minha linha grifada. Se eu fizer 30 mais 40, eu vou ter 70. Divido por 2, vou achar 35. A mediana, fazendo a posição da mediana e depois substituindo ela na fórmula, também iremos chegar a 35. Ou seja, até aqui são iguais. Moda, a gente lembrando que é o valor que repete mais vezes. Como que a gente vai saber disso? É o valor, aonde tem um FI maior. Aqui o meu FI maior aqui não é 10. Só que como aqui eu tenho classe, eu tenho que ir pela média. O que repetiu 10 vezes aqui foi a minha média dessa classe aqui, que é 35. Então eu também tenho uma moda 35. Então, ela vai ser classificada, essa tabela aqui vai ser classificada como simétrica. Todos os valores são iguais, ou seja, a média vai ser igual à mediana, que vai ser igual à moda. Neste caso aqui nós temos a classificação simétrica. Aqui a gente vai tratar, a simetria, a relação. Quando todos os três termos, média, mediana e moda, forem iguais, nós vamos chegar a esse gráfico aqui. Todo esse gráfico vai nos mostrar que eu vou ter valores. Quando eu tenho uma simétrica, eu vou ter esse gráfico aqui, que aqui está meio borrado, mas aqui é a média igual a mediana igual a moda. Ou seja, todos os valores coincidiram em um único ponto do gráfico. Vai crescendo e depois decresce. Já quando nós não temos essa simetria, nós vamos ter a seguinte coisa. A minha moda vai ser diferente. Tá? Quando aqui está apagado, mas é da própria questão. Quando a moda for maior que a mediana e a mediana for maior que a média, nós vamos ter assim, moda é o maior de todos, mediana é o segundo e média é o terceiro, é o mais baixo. Inversamente, quando temos a média maior que a moda, o que nós vamos ter é essa posição do lado esquerdo do gráfico, tá? Lembrando sempre que quando nós temos um gráfico assimétrico, que não for simétrico, ou seja, a média não for igual à moda, que não é igual também à mediana, nós vamos lembrar que o termo central aqui nesse caso aqui é a moda, tá? Porque é o número que repetiu mais vezes. Aqui vamos ter a mediana como o do meio. E a média aqui vai ser sempre o valorzinho menor quando for
assimétricos. Mas aí como saber em qual posição eles vão estar? Se a moda for o maior de todos e a mediana for um valor médio e a média for menor, a gente faz pela direita. Se a média for o maior resultado de todos, a mediana for o valor do meio e a moda é o menor, a gente já faz inversamente, mas sempre lembrando dessas posições. O que está dividindo é a moda, o que está dando sempre os valores do meio é a mediana, tá? E a média é sempre a que fica no gráfico com esse menor eixo aqui, quando forem assimétricas. Quando partir que a média é a maior de todas, eu começo pela esquerda. Quando a média for a menor de todos, o menor resultado de todos, eu começo pela esquerda, tá? Aí aqui já são aquelas matérias que nós já vimos, de percentil e quartil. Vamos ter todos esses exercícios. Aí eu vou enviar mais um vídeo lá somente com a prova de Simone, tá? Aí para que nós vamos achar quartil, percentil, decil, como foi dito antes? Porque a matéria, se não a matéria mais importante da prova, vai ser a seguinte: curtose, tá? Denominamos curtose o grau de achatamento de uma distribuição em relação a uma distribuição padrão. Ou seja, curtose vai ser toda esses três tipos de curva aqui, tá? Que vão receber um nome, tá? Curva lepticúrtica. Lepticúrtica vai ser a mais pontiaguda, né? Vai ser a que vai ter uma maior altitude. A do centro vai ser a curva mesocúrtica, que lembra de mesmo. Então vai ser a nossa curva normal. A curva lepticúrtica, ela tem valores menores que a normal, tá? O que significa? Ó, a pontinha dela aqui e a outra aqui, ó, é menor que a curva normal, que é a do meio. Quanto mais eu vou abrindo, veja que eu vou fazer isso aqui, ó, esse movimento, tá? Aqui eu tenho minha curva lepticúrtica. Vamos supor que aqui seja a minha curva mesocúrtica, que é a normal, e vamos ter a mais aberta ainda, que é a platicúrtica, tá? Como que a gente vai saber quando uma vai ser a outra? A gente sempre vai lembrar dessa constante aqui, ó, 0,263, tá? 0,263 é o meu valor referente à curva normal, tá? Ou seja, relativamente temos a curva normal C, representada por C, ó, 0,263. Ou seja, se eu tiver valores maiores que 0,263, eu vou ter essa curva aqui mais aberta de todas, essa daqui de baixo, que vai ser a minha curva platicúrtica. Aqui vai ser representada pela constante 0,263, tá? E aqui de cima são valores menores. Se eu tiver um valor menor, inferior a 0,263, eu vou ter minha curva platicúrtica. Ok? Aqui a gente vai ter alguns exercícios. E para a gente achar medida de curtose, vamos ter que usar essa fórmula aqui. É relativamente fácil se a gente conseguiu compreender o que é quartil e o que é percentil. Vai ser essa fórmula aqui constante, tá? Se tiver mais dúvidas aí, pode me procurar aí, pode me perguntar. Essa vai ser a matéria da P2. Ó, calcule os respectivos graus de curtose. Aqui ela já deu os valores de quartil e percentil. Ou seja, quando nós estamos tratando da pesquisa A, vamos ter esse quartil 1, esse quartil 3, percentil 10 e o percentil 90, tá? Aí vamos ter exercícios com essas questões aqui, que eu vou explicar melhor quando eu explicar a prova, tá? E agora
vamos ter que fazer o seguinte. Aí nessa parte aqui, vamos ter a curva normal. Ó, curva normal. Primeiro valor referente à média, segundo valor referente ao desvio padrão. Aqui nós vamos ter as nossas propriedades da curva normal, tá? Ó, desvio padrão pode ser representado por esse símbolo aqui, e a média pode ser o x', ou nesse caso a gente vai usar o u para a média, tá? Ó, curva normal ela vai ser simétrica, ou seja, ela tem que ter duas partes iguais. O que é a curva simétrica? Curva que tenha as mesmas média é igual a moda, que é igual a mediana, tá? Vai ser representada por esse símbolo, a média no centro. Curva normal padrão, média 0. Desvio padrão vai ser 1. Segunda propriedade, o cruzamento do eixo de simetria com o eixo x coincide com a média. Ó, de distribuição. A gente vai chegar a essa constante aqui, mas acredito eu que ela não vai passar. Bom, não sei para vocês, para nós ela não cobrou essa fórmula aqui, tá? Ela vai cobrar uma outra fórmula lá que eu vou explicar no próximo vídeo. Show?